Olá, pessoal! Eu sou Patrícia Zenchetti e hoje eu venho com mais um vídeo do Diário de um Paciente Oncológico. Depois de um bom tempo sumida, resolvi voltar. Lembrando que não sumi por livre iniciativa, não fiquei de boa ali na lagoa, muito pelo contrário. Esse último período em que eu estive afastada foi justamente em função do desfecho no tratamento do Mário. O Mário foi diagnosticado com câncer de cárdia, fez 4 sessões de quimioterapia e então chegou o momento de realizar a bendita cirurgia. E claro, nada é fácil, nada vem assim de mão beijada, né? Nós tivemos em todos esses dias afastada, nesse período todo de março, entre março e abril, o Mário ficou 34 dias internado. Desses 34 dias internado, a cirurgia foi agendada e cancelada 5 vezes. E nesse período, não só a questão do aquela ansiedade pela cirurgia, aquela tristeza pelo adiamento, por N motivos. Nenhum dos motivos foi em função do quadro clínico dele, mas nesse período de agendamentos e cancelamentos, a gente teve motivo de falta de leito de UTI, leito de UTI reservado, mas teve uma emergência durante a madrugada e o leito foi ocupado por uma outra pessoa que estava em estado grave. No dia que a cirurgia estava agendada, chegou um órgão para transplante compatível com uma pessoa que estava na fila de espera e era a mesma equipe que realizaria tanto a cirurgia dele quanto o transplante. Como ele estava estável, a cirurgia foi cancelada, enfim. A cirurgia inicialmente foi agendada para 11 de março, para 18 de março, 22 de março, 25 de março, 28 de março. E ali a gente chegou no nosso limite de paciência, de paz, porque foram muitas idas e vindas, e nesse período todo ele já estava internado, ficou internado uma semana, teve alta, internou de novo, ficou internado 15 dias, teve alta, e aí nesse período estar internado sem realmente estar doente, sem estar em tratamento, é algo muito desgastante, é algo muito cansativo, e todos esses agendamentos e cancelamentos geraram um desgaste muito grande. Então, no dia 28, que foi a Quinta-feira Santa, ele teve então mais um cancelamento, teve alta e aí ficou em casa, veio para casa no dia 28, 29, 30 e internou na Páscoa. Renascimento, ressurreição. A cirurgia de fato foi realizada no dia 1º de abril. E, contrariando todas as expectativas, ela foi um sucesso. Era uma cirurgia de alto risco, em que o plano A incluía a retirada do estômago e parte do esôfago, e o plano B incluiria a retirada do estômago, do esôfago, do duodeno, e que então do intestino seria reconstruído o estômago, o esôfago, a partir do intestino. Isso implica numa cirurgia com profissionais de múltiplas áreas que trabalham com estômago, com esôfago, com intestino. No ato da cirurgia, ele precisou trocar o esôfago, então foi precisado parar os pulmões dele, parar um pulmão para eles poderem fazer a cirurgia, depois parou o outro pulmão, ou seja, ele foi entubado.
Foi uma cirurgia muito delicada. A cirurgia iniciou à 1 da tarde e encerrou às 7h30 da noite, com sucesso, para a honra e glória do Senhor. A princípio, esse era o panorama, mas claro que eles só saberiam o procedimento a ser realizado de fato quando ele estivesse aberto na mesa. E constatou-se que o estômago não estava tão ruim assim. Foi tirado o esôfago e do que sobrou do estômago foi reconstruído, foi feito um novo esôfago a partir do estômago, porque o estômago era grande. Então, eles tiraram o câncer e do que sobrou do estômago, eles reconstruíram o esôfago. Não foi necessário mexer no intestino, ele ainda tem estômago e ele tem um esôfago novo construído a partir do estômago, ou seja, foi um procedimento bem menos invasivo do que deveria ser, do que era previsto. Era previsto, inclusive, abrir a cavidade torácica para poder trocar o esôfago e não foi preciso fazer nada disso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, como estimativa, após a cirurgia, ele teria que ficar no mínimo de 5 a 7 dias na UTI e depois mais um período de internação num quarto normal. A previsão para que ele voltasse a comer, seja, gradativo, primeiro uma dieta líquida, depois uma dieta pastosa, uma dieta branda e então a liberação normal, seria de no mínimo de 15 a 20 dias após a cirurgia. E para honra e glória do Senhor, com 9 dias ele teve alta hospitalar comendo. E glória a Deus por isso. Então, o cenário foi desenhado o pior possível. Claro, quando a gente se prepara para o pior, tudo aquilo que é menos que isso é um alívio. E assim aconteceu. A partir já desde a determinação do protocolo a ser tratado, lá, se você acompanha ou se você quiser voltar lá no primeiro vídeo do diagnóstico, nós tínhamos 2 cenários. O câncer era na boca do estômago e pegava parte do esôfago e parte do estômago, era na cárdia. Então, a equipe médica se reuniu para definir se seria tratado como um protocolo de câncer de estômago ou como um protocolo de câncer de esôfago. Ah, mas é tão parecido, é tão pertinho, qual é a diferença? Totalmente diferente os tratamentos. Para um tratamento de câncer de estômago, que é o que foi definido que seria tratado como tal, ele fez 4 sessões de quimioterapia a cada 15 dias, procedimento cirúrgico, e depois da cirurgia mais 4 sessões de quimioterapia. Porém, o câncer de esôfago é tratado com quimioterapia toda semana, radioterapia todos os dias e procedimento cirúrgico. Esse é o protocolo de um tipo de câncer e do outro. Embora sejam regiões próximas, o protocolo é diferente. E eu digo que Deus foi maravilhoso em todos os aspectos, porque passamos sim por um câncer, mas passamos da forma mais suave possível, porque a equipe definiu que seria tratado como um protocolo de câncer de estômago. Então ele teve 4 sessões de quimioterapia que iniciaram lá em janeiro. Então janeiro e fevereiro foi quimioterapia a cada 15 dias. Primeira sessão deixou ele quebradaço. A segunda, então, foi difícil. A terceira foi mais tranquila. A quarta ele quase não sentiu. Como ele se recuperou rápido, foi então agendada a cirurgia, mas não era a hora. O Senhor sabe da hora certa e sabe de todas as coisas. E a cirurgia realmente aconteceu em 1º de abril. E ele teve uma recuperação extraordinária que nem a equipe médica acreditou no cenário quando fez a cirurgia, porque tudo indicava que seria muito pior e foi muito mais tranquilo, e a recuperação dele foi assim extraordinária. Só mesmo a mão de Deus para fazer isso. Pelo cenário que se desenhou no início e pelo que aconteceu no final, a gente pôde ver claramente a mão de Deus sobre a nossa família. E ele teve uma recuperação extraordinária. Ele ficou apenas
2 dias na UTI. E foi pro quarto. Quando eu fui visitar o primeiro dia na UTI, porque eu fiquei no hospital, eu só podia ficar de acompanhante depois da cirurgia. Então eu ia e voltava todos os dias nesse período de internação para visitá-lo. E no dia da cirurgia, ele internou dia 31, que foi o domingo de Páscoa. Eu passei a Páscoa com ele no hospital. Na segunda-feira, à 1 da tarde, ele entrou na cirurgia e desocupamos o quarto, porque depois da cirurgia ele ia para UTI, então eu fui de mala e cuia para a recepção do centro cirúrgico e lá eu fiquei da 1 até as 7h30 da noite. E fiquei lá porque eu queria conversar com os médicos justamente para saber o que tinha acontecido e como tinha sido realizada a cirurgia, qual tinha sido o protocolo, enfim. E às 7h30 da noite estou eu sentada no corredor e de repente abre a porta do centro cirúrgico quando eu vejo, opa, esse é o meu paciente. E aparece ele na maca, entubado, sedado, mas com os médicos que iam fazer a transferência do centro cirúrgico para UTI. Eu acompanhei a transferência, ele foi instalado na UTI e então os médicos vieram conversar comigo, passar tudo o que tinha acontecido, enfim. E no dia seguinte, eu voltei para casa, eu cheguei em casa 9 horas da noite no dia da cirurgia. No dia seguinte eu fui visitá-lo e eu cheguei lá às 3 da tarde. A horário da visita da UTI era 3h30, 3h30 eu subi. E assim, né, a gente vai se preparando para o pior, porque a gente não sabe como de fato as coisas vão acontecer e mais do que isso, como cada organismo vai reagir. E eu cheguei na UTI e fui pensando, né, fui rezando, Senhor, me ajuda, me dá força, me dá graça para que eu consiga suportar aquilo que eu vou ver, porque eu não sabia o estado que ele estava, porque ele foi para UTI entubado, mas eles disseram, olha, eles vão tentar desentubar ele amanhã de manhã, mas é uma tentativa, a gente não sabe como o organismo vai reagir. Então eu entrei na UTI, ele estava todo equipado, né? Ele sempre dorme com um pano enrolado no rosto, com aquele pano praticamente sentado em função da secreção, dos drenos, enfim. E ele estava ali quietinho, assim, paradinho, de olho fechado. E eu cheguei, encostei nele, porque ele estava com um pano no rosto. Eu encostei nele e disse, oi. Ele tirou o pano, oi. Uma pessoa que tinha sido operada há menos de 24 horas. Então, assim, foi algo extraordinário. Extraordinário poder conversar com ele já no dia seguinte. Tava a fala lenta, ele estava sedado ainda, né? Tinha os sedativos. Foi o médico o anestesista deixou um catéter ligado diretamente à coluna, porque a recuperação desse tipo de cirurgia ela é muito dolorida. Imagina, cortaram um pedaço do estômago, arrancaram fora o esôfago e fizeram um esôfago novo. Só para vocês terem ideia. E nesse processo ainda pararam os 2 pulmões, assim, de quebra. Então, ele teve uma incisão do externo desse osso aqui, das costelas, até o umbigo, mais uma incisão no pescoço. Aqui foi onde foi tirado o estômago, aqui foi por onde foi retirado o esôfago, e mais 2 incisões laterais, onde ele tinha 2 drenos, porque eles precisaram paralisar o pulmão para poder fazer o procedimento. Então ele foi entubado e estava com os 2 drenos. Na segunda-feira, na terça-feira de manhã, ele foi desentubado e cada dia uma coisa ia parando, assim, um acessório daquele ia sendo retirado. Foi tirado o dreno de um pulmão num dia, no outro dia foi tirado o dreno do outro pulmão, no outro dia estabilizou a pressão, os índices, né, os parâmetros ali dos exames laboratoriais, exames de imagem, estavam todos dentro do esperado. Ele teve alta em 2 dias, ele foi para o quarto. E no quarto, parecia que nem tinha sido operado, viu? E na quarta-feira eu fui visitar ele, cheguei na UTI,
cadê? Aí eles começaram a rir, teu paciente fugiu. Ou seja, já estava no quarto, e cheguei no quarto, agora que eu abri a porta, oi! Assim, desse jeito. Então, Deus é maravilhoso e a gente passou por um câncer sim, mas com a graça dele a gente venceu. Todo o material que foi retirado durante a cirurgia foi encaminhado para biópsia e no último dia 24 agora, nós tivemos uma consulta para retirada dos pontos, retirada da sonda e análise da biópsia. De acordo com a equipe de cirurgiões que operou ele, não há mais câncer. Ele foi curado com a cirurgia, inclusive não será mais necessário realizar as quimioterapias. Claro, a gente tem retorno com gastro agendado para julho para fazer todo o acompanhamento. A gente sabe que câncer não é um diagnóstico preciso, não é fechado, porque o organismo, uma vez que se manifesta, há a possibilidade disso se manifestar novamente no mesmo lugar ou em lugares diferentes, mas essa batalha do câncer de estômago foi vencida para honra e glória do Senhor. Então, de acordo com a biópsia, não há mais câncer, não há mais necessidade de fazer outras quimioterapias para esse problema a princípio. Então a gente só tem a agradecer todas as orações, todas as preces e todo auxílio que a gente recebeu, seja das mais diversas formas possíveis. A minha mãe veio para cá no dia 15 de março e ela ficou conosco até dia 30 de abril, que foi quando a gente teve a última consulta, que deu tudo certo e por hora, mês de maio, mês de junho, a gente não tem nenhuma consulta agendada, então ela voltou para casa dela depois de estar conosco 45 dias para nos dar suporte. Mesmo enquanto o Mário estava internado antes da cirurgia, eu ia e vinha do hospital todos os dias, mas eu precisava de alguém que pudesse levar e buscar o Luigi na escola, que pudesse cuidar da comidinha dele, para que ele não fosse, não sofresse nenhum prejuízo nesse processo. Então ela ficou com ele em casa durante esse período. Depois que o Mário fez a cirurgia, eu fiquei com ele no hospital permanentemente e, para honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Para não dizer que nós não tivemos nenhuma intercorrência, no pescoço ele teve os pontos, né, da onde foi tirado o esôfago, e eles colocaram um dreno para acompanhar a secreção do esôfago, né, dessa reconstrução. E ele teve alta no dia 10 de abril, já com a dieta pastosa. Ele iniciou a dieta líquida no hospital, não teve nenhum problema, iniciou a dieta pastosa e a gente veio para casa com dieta pastosa e alimentação enteral. Enquanto ele esteve na UTI, no período que ele estava hospitalizado, ele ficou com a dieta parenteral e enteral. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele comia pela sonda, que foi colocada uma nova sonda na cirurgia, e também por um catéter, onde era feita a alimentação direto na veia, para poder nutrir e dar todos os nutrientes que ele precisa para o processo e para a recuperação da cirurgia. Então ele tinha alimentação enteral e parenteral, e quando ele começou com a alimentação oral, ou seja, quando ele começou a comer de novo, então eles tiraram o catéter e ele veio para casa comendo e mais com a sonda para fazer a complementação. Só que a gente teve alta na quarta e na sexta ele observou que quando ele comia parecia que retornava um pouquinho de líquido aonde tinha esse dreno do esôfago. Aí no sábado ele teve a ideia de fazer um teste com corante alimentício. Então nós botamos corante alimentício num copo, um pouco d'água, e ele tomou essa água verde, que o corante era verde, e começou a sair um líquido verde pelo dreno. Então, ou seja, estava tendo retorno de líquido pela saída do dreno. A nossa preocupação é que houvesse entrando comida aonde não deveria, né? E aí
teria um problema muito maior. Então, no dia 15, a gente voltou para o hospital, fomos para a emergência, e ali ele fez uma tomografia com contraste, o médico viu que tinha uma pequena fístula, mas que foi uma fístula tardia, ou seja, ela aconteceu já depois de alguns dias da cirurgia. Isso quer dizer que o fato de ela ser menor e de mais fácil tratamento, ou seja, só com antibióticos essa fístula foi curada e não precisou fazer mais nenhuma intervenção cirúrgica. Então ele ficou no hospital de novo de 15 a 19, na sexta-feira então a gente teve alta e voltou para casa e estamos bem até então. Tivemos a consulta para retirada de pontos, a sonda foi retirada já, e graças a Deus hoje ele se alimenta via oral, está numa dieta branda já, ou seja, ele pode comer de tudo, mais leve, nada muito duro, nada muito seco. Por exemplo, um pão de trigo que tem a casquinha crocante, aquela casquinha ainda não é permitido, não é legal, porque ela pode causar atrito, pode causar algum desconforto. Então ele come pão fatiado sem a casquinha, por exemplo, mas se alimenta tranquilamente. Hoje ele tem uma alimentação mais menores porções ao longo do dia, com maior frequência, justamente para ele se adaptar. Então ele ainda dorme com aqueles travesseiros piramidais em triângulo, quase sentado, para não ter refluxo, porque a válvula justamente que faz esse controle, que é a cárdia, foi tirada, que é onde ele teve o câncer. Mas hoje ele, com esse ajuste na alimentação, ele está indo muito bem, obrigada. Então, para honra e glória do Senhor, vencemos mais essa batalha. E eu fiz questão de trazer tudo isso num bloco só, embora o vídeo tenha ficado bem extenso, mas a gente sabe que quem acompanha quer saber de tudo, né? Peço desculpas pelo sumiço, não deu para gravar antes, porque realmente a correria foi muito grande. Foi um processo muito cansativo nessas idas e vindas para o hospital, e dá atenção para o filho, dá atenção para a mãe, dá atenção para o marido, e vai e volta. Enfim, foi bem cansativo. Então a mãe foi embora na terça-feira agora, ontem foi 1º de maio, feriado, a gente descansou e hoje então eu resolvi vir dividir com vocês essa boa notícia. E encerrando aqui o diário de um paciente oncológico com sucesso, para honra e glória do Senhor. Se você está passando ainda pelo seu processo, tenha fé, seja perseverante, Deus é contigo. Busca Ele, que Ele há de te responder. A própria palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. E eu sou prova de que realmente isso funciona. Que Deus te abençoe grandemente. Muito, muito obrigada por todo auxílio, por todo carinho, por todas as orações dirigidas a mim e a minha família. Um abraço.